As ações de Zhaofeng fizeram com que os especialistas presentes zombassem dele. Será que aquele pirralho já não sabe mais o que fazer? Essa matriz amaldiçoada do cadáver fantasma não vai durar muito mais, e quando o Rei das Vinhas alcançar o reino do núcleo da origem, o mar de vinhas se estenderá por mais de 16 quilômetros. Aos olhos deles, Zhaofeng parecia ter admitido a derrota e desistido da matriz amaldiçoada do cadáver fantasma. No entanto, quando Zhaofeng pousou na árvore gigante Yao, as expressões de Luciane, Ye Yanui, Zuanweier, Shigi e companhia mudaram. A imagem de Zhaofeng e da árvore imponente Yao trabalhando juntos naquela época ainda estava fresca em suas mentes. A figura de Zhaofeng era extremamente pequena em comparação com a da árvore imponente Yao. Humano, o que você quer que eu faça? A árvore imponente Yao não ousou subestimar esse jovem. Não temos muito tempo. Preciso usar sua essência da alma do espírito da madeira novamente para derrotar o Rei das Vinhas. A voz de Zhaofeng era urgente. O líder da divisão esquelética não conseguiria conter as vinhas por muito mais tempo. Assim que a matriz amaldiçoada do cadáver fantasma fosse quebrada, o Rei das Vinhas romperia a barreira e alcançaria o reino do núcleo da origem, e então nada seria capaz de deter o mar de vinhas. Zhaofeng, só me restam mais 10 respirações. A voz do líder da divisão esquelética, em pânico, soou. 10 respirações. O coração de Zhaofeng estremeceu, e o espírito parcial da Santa Púrpura também se sentiu pressionado. Zhaofeng tinha apenas 10 respirações restantes para fazer o que precisava. Fundir. Uma poderosa energia emanou do olho esquerdo de Zhaofeng e preencheu o ar. Um fluxo de energia pura passou dos galhos abaixo para a alma de Zhaofeng. O coração de Zhaofeng palpitou quando uma sensação reconfortante surgiu mais uma vez. A força de sua alma era comparável ao reino do núcleo da origem, e com a alma da essência do espírito da madeira, sua força havia atingido completamente o nível de um soberano. Além disso, nesse estado, os sentidos de Zhaofeng se aguçaram ao máximo. Intenções antes incompreensíveis agora eram facilmente entendidas. Naquele instante, Zhaofeng e a árvore imponente Yao pareceram se tornar o centro do mundo enquanto o Yuan Qi do céu e da terra fluía em sua direção. O poder era incontáveis vezes maior do que o de um lorde verdadeiro. Intenção do reino do núcleo de origem. O líder da divisão esquelética e o espírito parcial da Santa Púrpura ficaram chocados. Nesse estado, a força da alma de Zhaofeng era completamente comparável à de um soberano, e o nível de sua intenção também era comparável ao reino do núcleo da origem. Tudo isso se deveu à árvore imponente Yao. Ela permitiu que a força de Zhaofeng aumentasse meio nível muito rapidamente. Congelar. Os cabelos azuis de Zhaofeng esvoaçaram ao vento quando uma fonte de energia mental capaz de abalar a terra atingiu o Rei das Vinhas. O Rei das Vinhas rugiu enquanto seu enorme corpo se enrijecia. Ele quer? O coração do espírito parcial da Santa Púrpura se comoveu. No mundo exterior, os especialistas das 3 seitas perceberam seu objetivo. Parece que o alvo dele é mesmo o Rei das Vinhas. O corpo do Rei das Vinhas é enorme, e seu poder de batalha é extremamente próximo ao de um soberano. Mesmo um verdadeiro soberano talvez não fosse capaz de matá-lo. A multidão discutiu. Na imagem, o corpo do Rei da Videira enrijeceu, mas logo começou a se debater. Espere, Zhaofeng provavelmente não quer matar o Rei das Vinhas. Ele quer? Os corações daqueles que compreenderam estremeceram. É assim que as coisas são. Os olhos do grão-mestre Yin Kong brilharam. Era certo que Zhaofeng não queria matar o Rei das Vinhas. Isso não era realista. Além disso, Zhaofeng nem sequer conseguiu usar a proteção do dragão de Jade naquele local, pois a brecha era muito frágil. Zhaofeng quer controlar o Rei das Vinhas. A risada da tia deusa Lua Santa fez com que todos saíssem do seu torpor. Os 3 reis do reino do Deus do Vazio perceberam a intenção de Zhaofeng. A ambição desse pirralho não é pequena. Não sobrou nenhuma fera para controlar, então agora ele está de olho no Rei das Vinhas. O esqueleto dourado disse em tom de brincadeira. A força do Rei das Vinhas é incrivelmente próxima à de um soberano. Seria necessário ter a força da alma de pelo menos um soberano para controlá-lo. Além disso, o Rei das Vinhas é tão enorme que até mesmo domadores de bestas soberanos teriam extrema dificuldade em domá-lo. Os 3 reis do reino dos deuses do vazio riram. Eles não estavam nem um pouco preocupados. Eles não acreditavam que Zhaofeng atendesse ao requisito de possuir força da alma de nível soberano. O tempo parecia incrivelmente lento naquele momento porque os movimentos do Rei das Vinhas se tornavam cada vez mais rígidos, e ele já não demonstrava tanta resistência. Uma respiração, 2 respirações, 3 respirações, 5 respirações. As expressões dos 3 reinos dos deuses do vazio mudaram, e os corações dos especialistas estremeceram. Como isso é possível? Alguns soberanos demonstraram incredulidade. Na imagem, o Rei das Vinhas estava crescendo furiosamente, mas, 5 respirações depois, ele pareceu se acalmar.
O líder da divisão esquelética sentiu subitamente a pressão diminuir um pouco. O rei das vinhas parou de atacar a matriz amaldiçoada do cadáver fantasma, mas ainda havia vinhas se estendendo para fora. Entre os galhos, a expressão de Zhaofeng era solene. A mente desse rei das vinhas está repleta de caos e destruição. É a reencarnação de um demônio. A energia mental de Zhaofeng encontrou uma resistência terrível ao entrar na mente do rei das vinhas. A cada instante, Zhaofeng precisava se defender da aura sanguinária e caótica. O rei das vinhas não era um ser normal. Cada uma de suas ações era baseada puramente no instinto. Portanto, havia muita resistência. No meu estado atual, eu teria apenas 40 a 50% de chance de controlar uma besta do reino do núcleo de origem, e o rei das vinhas é igualmente difícil. Zhaofeng continuou a emanar seu poder da linhagem sanguínea ocular. Independentemente de tudo, ele tinha a vantagem naquele momento. Por ora, Zhaofeng havia apaziguado um pouco o rei das vinhas e diminuído a pressão sobre o líder da divisão esquelética, mas ele não conseguia controlar verdadeiramente o rei das vinhas. Olho do céu. O sangue proveniente dos olhos de Zhaofeng circulou ao máximo e deixou seu corpo físico. Naquele instante, a consciência de Zhaofeng saltou para as nuvens. Um olho do céu azul e transparente contemplava a terra sem demonstrar qualquer emoção. Nesse estado, o controle e o poder de Zhaofeng haviam atingido o seu auge. Ajoelhe-se. Uma voz dominante e fria trovejou na dimensão da alma do rei da vinha. O enorme corpo do rei videira estremeceu e pareceu ajoelhar-se diante do olho espiritual de Deus. Logo em seguida, as vinhas num raio de 3 quilômetros pareceram receber uma mensagem. O rei das vinhas parou de atacar, e parece que isso afetou também as vinhas próximas. A pressão sobre o líder da divisão esquelética caiu pela metade, e ele não pôde deixar de olhar para o olho do céu com medo, cautela e até mesmo certa admiração. Ele conseguiu. O espírito parcial da Santa Púrpura e Zhao Yufei ficaram radiantes de alegria. O olho do céu desapareceu subitamente após algumas respirações. Líder da divisão esquelética, você não precisa mais se preocupar com o rei das vinhas. Concentre-se em destruir as vinhas perto da borda. Zhaofeng riu e disse, fazendo com que o líder da divisão esquelética voltasse à realidade. Nesse momento, o rei das vinhas e todas as vinhas num raio de 3 quilômetros haviam parado de atacar. As vinhas mais distantes ainda cresciam instintivamente, mas não tão rápido quanto antes. Nessa situação, a matriz amaldiçoada do cadáver fantasma do líder da divisão esquelética conseguiu se estabilizar e começou a eliminar as vinhas mais distantes. Após se fundir com a alma essencial do espírito da madeira da árvore imponente Yao, Zhaofeng controlou o rei das vinhas e algumas vinhas próximas para lutar contra o resto das vinhas. Embora o rei das vinhas contasse com o apoio de uma força vital contínua, ele estava sendo controlado por Zhaofeng. Cerca de metade do tempo que o incenso levava para queimar, as vinhas num raio de 3 quilômetros do rei das vinhas estavam todas reduzidas a pedacinhos, e o líder da divisão esquelética usava a matriz amaldiçoada do cadáver fantasma para eliminar as vinhas restantes. As vinhas na borda não contavam com o suporte contínuo de força vital do rei das vinhas, por isso seu crescimento era muito mais lento. No ar acima da montanha, as expressões dos 3 reis eram de desgosto. O plano de usar o rei da videira demoníaca do inferno falhou. Na imagem, Zhaofeng de fato controlou o rei da videira e reverteu a situação. Em pouco tempo, restaram apenas o rei das vinhas e alguns poucos exemplares remanescentes na área. Diminuiu o tamanho da matriz. Zhaofeng encontrou-se com o líder da divisão esquelética. A matriz amaldiçoada do cadáver fantasma começou a se concentrar no rei das vinhas, fazendo com que ele começasse a apodrecer. Zhaofeng, você não vai controlar o rei das vinhas. O líder da divisão esquelética ficou ligeiramente surpreso. Ele pensava que Zhaofeng transformaria o rei das vinhas em sua própria planta espiritual. O rei das vinhas não é muito inteligente e é extremamente destrutivo. Também não é fácil controlá-lo completamente. Além disso, essa planta foi feita para devorar e destruir. O menor descuido resultará em desastre. Zhaofeng explicou. Já era incrivelmente difícil para ele controlar o rei das vinhas, mesmo com o aumento de poder que tinha agora. O tempo passava lentamente enquanto o corpo do rei das vinhas continuava a apodrecer. Os 15 cadáveres fantasmas na formação estavam extremamente próximos do pico do Rank Lord verdadeiro, então o poder de sua maldição era bastante aterrador. Antes disso, eles já haviam absorvido a força vital de várias centenas de bestas do reino do espírito verdadeiro, e agora haviam matado inúmeras vinhas. Embora existam apenas 15 cadáveres fantasmas amaldiçoados, o poder da maldição em seu interior é comparável ao de dezenas de cadáveres fantasmas amaldiçoados juntos. Zhaofeng acenou com a cabeça. Uma hora depois, as vinhas estavam praticamente destruídas. O tamanho do rei das vinhas continuou diminuindo, e logo sua cor desbotou. Uma semente preta, dura e sem brilho, foi deixada no chão onde antes ficava o rei das vinhas.
Era uma semente de videira demoníaca do inferno.